Boa noite, meus irmãos, mais uma vez. Em espírito de oração, queria chamar os irmãos à palavra de Deus, dar a nossa atenção nessa noite. Na segunda-feira passada, nós tivemos mais uma vez o dia 31 de outubro e, para nós, um dia muito especial, porque é o dia onde nós comemoramos a Reforma Protestante. Hoje nós vamos começar uma série de 5 domingos, de 5 mensagens, nas quais nós vamos olhar as 5 máximas, as 5 expressões que foram eternizadas na Reforma Protestante, que são conhecidas como as 5 solas. Mas antes de chegarmos lá, precisamos lembrar um pouco o que foi a Reforma Protestante. E é claro, a gente não vai ter uma aula de história, porque primeiro você consegue isso com facilidade em um dos livros da nossa biblioteca e também na internet. Mas vamos lá, de uma maneira resumida, a Reforma foi muito mais um processo do que apenas um evento, mesmo que a gente lembre e marquemos o dia 31 de outubro como a data dessa comemoração. Porque foi em 31 de outubro de 1517, aonde aconteceu algo que marcou uma mudança, digamos, no passo daquilo que nós podemos chamar de reforma. E, na verdade, isso veio como um culminar daquilo que vinha já há muitos anos, especialmente nos 100 anos antes dessa data. Durante todo esse tempo, antes do dia 31 de outubro de 1517, havia já um descontentamento com os desvios doutrinários da maior expressão que o cristianismo tinha na época, que é exatamente, todo mundo sabe, a Igreja Romana, conhecida como Igreja Católica, que apesar do termo, é um termo equivocado, porque católica significa, na verdade, universal. Então, a Igreja Católica é o somatório de todos os cristãos de todo o mundo, mas eles adotaram esse termo para si, e este era o problema que levantava pessoas que não se conformavam, tanto dentro como fora da igreja, com os desvios doutrinários que eles estavam defendendo. Entre esses homens, irmãos, porque nós não temos tempo de lembrar tantos que passaram, nós temos nomes como John Wycliffe, 1328-1384, na Inglaterra. Nós temos John Huss, 1369 a 1415, na Boêmia, aonde ele foi morto na fogueira por se opor aos desvios dos ensinos da Igreja Romana. Nós temos Jerônimo de Savonarola, que veio de 1452 a 1498. Estamos quase chegando no século XVI, quando aconteceu a data que eu estava mencionando, e esse aqui estava na Itália. Eles estão, irmãos, entre dezenas de pessoas, alguns famosos e outros menos, que levantaram sua voz porque entendiam que haviam ataques à pureza da igreja e à pureza da doutrina cristã. Ou seja, quando uma autoridade espiritual começa a ensinar de forma contrária à palavra de Deus, ela deixa de ser uma autoridade que deve ser seguida, quando ela começa a ensinar fora da doutrina bíblica. Mas então, irmãos, a data de 31 de outubro de 1517 ficou famosa por um motivo muito especial, como eu havia dito, porque nesse dia, um monge agostiniano, que todos nós sabemos qual é o nome, Martinho Lutero, aos 34 anos, ou seja, ele era um jovem, ele afixou nas portas da igreja de Wittenberg 95 teses, 95 declarações, nas quais ele denunciava ensinamentos da igreja romana, os quais ensinamentos defendiam contradições com a doutrina bíblica. Agora, o objetivo inicial de Lutero não foi derrubar a igreja. Muito pelo contrário, o seu intento inicial era provocar a discussão. O ato de colocar essas teses na porta onde todo mundo podia ver era para gerar discussão. Vamos conversar sobre isso. Isso aqui pode estar errado, vamos ver o que a gente pode chegar. Contudo, irmãos, a reação da igreja foi extremamente negativa. E isso foi um catalisador para que se continuasse a reforma, continuasse a oposição, porque a igreja não estava disposta a ser questionada naquilo que ensinava fora da doutrina. O principal fator que levou Lutero a fazer isso, irmãos, foi a venda de indulgências.
Essa é uma palavra que você já deve ter ouvido nas aulas de história. Havia homens que andavam por toda a Europa vendendo documentos onde você era colocado o seu nome e por uma quantia de dinheiro você poderia pagar perdão pelo seu pecado de forma antecipada. Não só isso, mas você poderia também pagar pelos pecados de alguém que já havia morrido. Então criou-se inclusive um cântico, uma cantigazinha, que dizia que quando a moeda bate no fundo do caldeirão, porque ele andava literalmente com um caldeirão, quando a moeda batia no fundo do caldeirão, uma alma saía do purgatório. Como nós bem sabemos, irmãos, até um adolescente numa igreja bíblica sabe, isso não tem absolutamente nada a ver com o ensino bíblico. E foi contra essas coisas que o movimento começou a ganhar cada vez mais tração e se transformou na reforma protestante. E estamos chamando de movimento porque ele, de fato, nunca parou. Durante os 100 e tantos anos posteriores, principalmente, continuou se alastrando pela Europa, e dele veio o surgimento de diversos grupos reformados, como os anglicanos, os batistas, os presbiterianos e muitos outros, os congregacionais, que vieram exatamente da força que a reforma teve espalhando-se por toda a Europa. Em meio a esse processo, então, surgem as 5 solas. Elas são expressões que nós estamos acostumados a falar, mas talvez você não saiba, vem da língua latina. E sola nada mais significa do que a palavra somente. Então, quando, por exemplo, nós falamos sola scriptura, que é a expressão que dá nome à nossa conferência, nós estamos afirmando somente a Escritura. Agora é interessante, meus irmãos, que a Igreja Romana acreditava nos mesmos 5 pontos, contudo, sem a palavra sola. A Igreja Católica acreditava na Escritura, acreditava na fé, na graça, em Cristo e a Deus a glória. O problema é que você tinha que remover o somente, e aí eu daria uma aula de horas e horas para explicar o que eles acrescentavam ao seu entendimento, ao que vemos que contraria a palavra de Deus. Bem, essas 5 expressões, elas não foram criadas em um evento ou uma reunião, nem por um grupo que se reuniu e resolveu criar como se fosse uma jogada de marketing. De fato, elas nem foram criadas de uma só vez. Os registros históricos mostram uma data bem posterior, na verdade, já entrando no século XX, depois, inclusive, da era dos puritanos, inclusive depois da era de Spurgeon, como nós tanto conhecemos. Contudo, quando nós olhamos os escritos, as confissões, os documentos reformados, irmãos, nos últimos 500 anos, a reforma fez segunda-feira 505 anos, quando nós olhamos os documentos, todos esses 5 pensamentos, todas essas declarações de exclusividade estão presentes naquilo que era defendido. E aí, finalmente, com a menção de uma delas aqui, de outra ali, alguém uniu e atribuiu aos protestantes as 5 solas que nós tão bem conhecemos. A partir de hoje, vamos explorar o ensino bíblico, principalmente do Novo Testamento, e verificar a legitimidade não apenas de Cristo, mas das Escrituras, da fé, da graça, da glória de Deus. Mas vamos verificar também, meus irmãos, a exclusividade desses termos, como é apontado no termo sola. Não apenas a legitimidade, mas a exclusividade. Nosso texto básico, irmãos, eu quero pedir que você abra aí, é Efésios capítulo 1. Abra, por favor, e nós vamos explorá-lo nessa noite, pelo menos parcialmente, e depois com o resto dele nas demais noites. Efésios capítulo 1, versículo 3 até o versículo 14. Efésios capítulo 1, de 3 a 14. Quero convidar a igreja toda a nós lermos a uma só voz, ok? Diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados,
de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. A partir desse texto, nós vamos começar verificando o ensinamento bíblico sobre a exclusividade dessas questões para a verdadeira doutrina e vida cristã. E hoje nós vamos começar, meus irmãos, com solos Christus. Um documento chamado a Declaração de Cambridge traz o seguinte, vou pedir que seja projetado aí. Reafirmamos que nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória do Cristo histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para nossa justificação e reconciliação com o Pai. Em contrapartida, negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e sua obra não estiver sendo invocada. Cada um dos próximos domingos nós vamos verificar o que este documento, a Declaração de Cambridge, fala a respeito de cada uma das 5 solas. Bem, como disse, a nossa caminhada começa com solos Christus, que significa, obviamente, somente Cristo. Talvez seja uma curiosidade sua, por que não é sola Christus? Porque na língua latina, uma palavra tem que combinar com a outra na sua declinação, porque é uma questão de gramática, por isso que é solos Christus, apenas uma questão de gramática, mas a tradução é a mesma, somente Cristo. E esse pensamento, meus irmãos, é óbvio, não nasceu na Reforma, é um pensamento bíblico. A Reforma não inventou nada, ela não inventou nenhuma doutrina, a Reforma não criou nenhuma doutrina, ela apenas trouxe à luz as doutrinas que o mundo cristão estava, em sua enorme maioria, esquecendo, por causa da dominância que a Igreja Católica, que a Igreja Romana possuía. Agora, não se engane, mesmo durante esses anos, irmãos, e especialmente os 1000 anos chamado Idade Média, que é erroneamente chamado Idade das Trevas, mas vamos por Idade Média mesmo, que é do ano 500 até o ano 1500 aproximadamente, existiram outros grupos cristãos. Os valdenses, por exemplo. Eles se refugiaram especialmente nos Alpes italianos e era de difícil acesso para que as autoridades de Roma fossem atrás e os prendessem, e etc., e os perseguissem. Mas outros grupos persistiram. E esses grupos estavam de forma contrária àquilo que a Igreja Católica, que a Igreja Romana estava defendendo. Então, a partir da Reforma, essas doutrinas, particularmente a doutrina sobre Cristo, teve que ser ressaltada porque na maior parte da Europa havia um ensino que contrariava a palavra de Deus. Por isso que houve a necessidade dessa ênfase. As tradições da chamada igreja medieval, isto é, da igreja romana, estavam inferindo, preste atenção, que a obra de Cristo por si só não era suficiente para a salvação. Ou seja, com a afirmação solos Christus e todo o ensino que vinha por trás dela, os reformadores estavam combatendo a erosão da suficiência da obra de Cristo, o declínio da aceitação da suficiência da obra de Cristo. E isso acontecia porque era defendido que certas ações humanas eram também necessárias para a salvação. É aquela velha coisa que eu já ensinei tantas vezes nessa igreja. O erro não é que eles falam de Cristo, é que é Cristo mais alguma coisa. Então, se você crê em Cristo, mas você está lá, isolado no meio da Transamazônica, ouvindo o radinho que dá corda, né, com um lampião, e você jamais entrou numa igreja, você jamais teve a oportunidade de ser batizado, você ainda não é salvo.
Tanto é verdade que quando esta igreja chegou no Brasil, curiosamente, 17 anos antes da reforma, não é isso? O que eles fizeram? Começaram a batizar os índios, que não entendiam nada de português, que não sabiam quem era Jesus, que não sabiam quem era Deus, mas agora tinham passado por um rito, porque eles acreditam na regeneração batismal. Então veja, meus irmãos, Lutero, Calvino, Zwinglio, e todos eles não estavam exagerando. Havia um desvio da fé cristã e era necessário que essa erosão da suficiência da obra de Cristo fosse combatida. E isso acontecia porque essas ações humanas, meus irmãos, traziam ao ego humano uma supervalorização. Já pensou? Você está com Deus, mas você também colabora. E isso exaltava o ego humano. Porém, é importante salientar que os reformadores não discordavam, e nós continuamos não discordando hoje, da visão da igreja romana sobre a pessoa de Cristo. Então perceba que nós estamos aqui tratando da obra de Cristo que estava em ameaça, que estava em risco. Mas sobre a pessoa de Cristo não havia discordância. Nenhuma, na verdade. Por quê? Porque depois dos ataques que sofreu a divindade de Cristo, que sofreu a humanidade de Cristo, principalmente nos séculos I e II, as convicções históricas sobre a sua divindade, sobre a sua natureza, estavam praticamente intactas e protegidas. Então, quando muitos e muitos anos antes da Reforma foi decidido num concílio banir os hereges, como por exemplo Ário, o que ensinava o arianismo, o Ário? Ele questionava a plenitude da divindade de Cristo. Ele é Deus, mas não o Deus. E Ário foi condenado, inclusive no episódio onde ele foi condenado, havia um homem chamado Nicolau, certo? Que exaltou-se por demais e deu-lhe um bufetão. Sabe quem é Nicolau? Já ensinei a igreja. Quem é? Aquele que veio dar fruto à lenda do Papai Noel, certo? Por isso que quando você vê um filme que tem Papai Noel, o pessoal chama de Nick, né? Nicolas e tal, porque é exatamente, ele é um homem de verdade. Mas nunca foi um cara gordinho, vestido de vermelho e de barba branca, etc, etc, etc. Então você vê, meus irmãos, as coisas ficavam acaloradas quando se tratavam de heresias, particularmente a respeito de Cristo. Mas não foi só isso. Tinha uma outra heresia que dizia que Cristo não tinha corpo. Ele não era um homem de verdade. Então ele não sangrou de verdade. Ele apenas se deu a impressão que ele tinha sangrado. Irmãos, por que as pessoas inventavam isso? E da onde tiravam isso é que me surpreende. Mas a igreja, logo no começo, combateu essas heresias e se firmou única sobre a pessoa de Cristo. É importante salientar isso. E quanto a isso, nós concordamos com a igreja romana até o dia de hoje. O problema, meus irmãos, é que, como resultado dessa forma de tratar a obra de Cristo de maneira menor, a pessoa de Cristo também era desprestigiada. E aí, paulatinamente, eram apresentados outros mediadores, como, por exemplo, a mais famosa de todas, Maria. A Maria, a nossa irmã Maria da Bíblia, não tem culpa nenhuma nisso, porque ela já estava morta há muito tempo. Mas, infelizmente, a igreja colocou-a em uma posição onde ela disputava na obra de Cristo os efeitos ou o seu papel na igreja do Senhor. Ela chegou a receber o título de co-redentrix, ou seja, redentora junto com o Senhor Jesus, coisa que nós não encontramos em absolutamente nenhum lugar das Escrituras. E não foi só isso. Além de, é claro, Maria, acrescentou-se outros santos, entre aspas, e a própria autoridade absoluta do Papa. Uma constelação de seres humanos comuns era e ainda é vista como instrumentos que conciliam e possibilitam o contato do povo com Deus. Nós vamos ver daqui a pouco que isso é um absurdo pela própria palavra de Deus, mas este era o cenário e por isso era necessário reafirmar a suficiência de Cristo. E essa expressão resume exatamente isso. Então os reformadores, irmãos, salientaram o papel de Jesus como sumo sacerdote que intercede em favor dos seus perante o Pai e dele como o único mediador. Lembrando o texto que acabamos de ler, meus irmãos, no versículo 3, ele é tratado exatamente com esse destaque.
No verso 3 nós lemos novamente: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nesse texto de Efésios, Deus é exaltado, Deus é adorado, Deus é bendizido, por assim dizer, quando se diz: Bendito seja o Deus, e aí ele diz: e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque imediatamente, irmãos, Paulo liga essa bendição de Deus à pessoa de Cristo, porque ele é o nosso elo de ligação com o Senhor Deus. Aliás, uma das melhores figuras ou imagens evangelísticas que eu conheço é aquela onde de um lado do abismo estou eu, e você tem um enorme abismo, que é impossível de você pular por ele, né, por cima dele. Do outro lado está Deus. E aí, entre um lado e outro, certo? Se coloca uma cruz como ponte, sendo que o Senhor Jesus é o caminho para que nós possamos passar de um lado e para outro e ter o nosso relacionamento restaurado com Deus. E é isso que nós vemos sendo expressado no versículo 3. Porque, primeiro, nossa ligação com Deus só é possível por causa de Cristo. Tudo o que será dito a partir daqui, neste contexto, é em Cristo, por meio de Cristo, nele, e as expressões vão se sucedendo. O Messias, o Senhor Jesus, não veio cumprir um papel, mas sim o papel, que ninguém mais poderia preencher, que ninguém mais poderia cumprir. Tal como Paulo nos ensina em 1 Timóteo 2,5. Lá nós lemos: Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Repare as palavras que Paulo usa aqui, meus irmãos. Um só Deus, um só mediador, Deus, os homens, e aí ele destaca o quê? A humanidade de Cristo. O homem Cristo Jesus. Ou seja, Jesus é aquele que coloca as mãos e toca em um lado e no outro do conflito humano, do conflito entre o homem e Deus. E essa capacidade de fazer assim vem, irmãos, da própria natureza do nosso Redentor. Além dele, é claro, ser completamente destituído de qualquer pecado, de qualquer mancha, além dele ser completamente santo, o Senhor Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Somente Jesus, solos Cristo, poderia ser nosso Redentor. Somente ele poderia colocar a mão em um lado e o outro e promover a reconciliação, a redenção, a propiciação que nós vemos ensinado nas páginas do Novo Testamento. Nenhum outro ser, mesmo que coloque na frente do nome desse camarada santo, nenhum outro ser possui esta mesma natureza, este mesmo poder de mediar e redimir um povo para Deus. Que perigo, meus queridos, quando o papel que São Jesus tem, exclusivo dele, é substituído de absolutamente qualquer forma. Desde uma simples oração, quando em lugar de pedir ao Senhor por meio dos méritos de Cristo, alguém tenta buscar ao Senhor Deus através dos méritos de um simples ser humano, a sua oração é como se estivesse falando com as próprias paredes. Não tem absolutamente nenhuma eficácia. Agora, muito mais sério é quando alguém confia sua salvação a meros símbolos humanos, a meros homens como eu e você, em lugar de confiar unicamente na obra de Cristo, na obra do Senhor. Outra coisa que nós vemos no versículo 3, em segundo lugar, por causa do que o Senhor Jesus fez, tudo que realmente precisamos, nós já temos. Tudo que nós realmente precisamos, nós já ganhamos. Não são bênçãos materiais, não são conquistas materiais, não são conquistas financeiras, não é nada terrenal. Porque o texto diz que nós temos nele todas as bênçãos espirituais por causa da pessoa de Cristo. E perceba, meus irmãos, como isso é no texto para todos e é na totalidade. Ele diz que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Nós quem? Nós cristãos. Paulo não está falando, meus irmãos, exclusivamente, Efésios, tem uma coisa boa só para mim e para vocês. Ele nos abençoou, só eu, Paulo e vocês, Efésios. Não, ele está se referindo a todos os cristãos. Essa é aquela hora que eu deveria fazer você virar para o lado e dizer assim: meu irmão, você está abençoado com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque é verdade.
tudo que nós precisamos, irmãos. Tudo que nós realmente temos carência na nossa vida. Não é de um carro novo, não é passar no concurso, não é nem da nossa saúde, porque todas essas coisas passarão. Mas as coisas que nós teremos por toda a eternidade, que hoje já desfrutamos, diz a palavra de Deus, todos nós temos, e todos nós temos na totalidade, por causa de Cristo Jesus. Porque o verso 3 nos ensina que por causa de Cristo, não por causa do nosso desempenho, é que cada cristão e todos os cristãos são totalmente e plenamente abençoados. Perceba que o foco do texto de Paulo é somente em Cristo e não em nossas habilidades, nossas qualidades ou nossos feitos. Como isso está, meus irmãos, ao contrário da pregação de hoje em dia? Como o homem é colocado no foco, no centro, naquilo que você faz ou deixa de fazer, e aí você vai conquistar isso e aquilo lá, e Deus vai lhe dar essa unção de conquista, e assim vai. Nos escritos de Paulo, o foco está sempre em trazer, e aí eu vou antecipar um pouquinho, a glória somente a Ele. Só lhe deu glória, e não aos homens, como infelizmente acontecia nos dias da Reforma, e infelizmente continua acontecendo até hoje. E meus irmãos, por nós estarmos unidos com Cristo dessa forma, e experimentarmos dele tantas bênçãos, somos transportados para uma nova dimensão. Mesmo que ainda estejamos com nossos pés aqui na terra. Porque Paulo diz que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, preste bem atenção. Você ainda está aqui, certo? Certamente hoje você vai dormir na sua caminha, lá na sua rua, lá no número da sua casa. Ou na casa de alguém, se for por acaso você está visitando, né? Mas o fato é, meus irmãos, que o que o texto diz, que espiritualmente, aquilo que realmente vale para a nossa vida. E é por isso que, meus irmãos, é incrível como as pessoas vivem inseguras a respeito da sua salvação. Porque o texto diz que eu estou assegurado. A minha vida de verdade não está mais aqui, mas está lá. Está na presença de Deus, em Cristo Jesus, nas regiões celestes. Por isso, pouco importa o que façamos ou o que foi feito contra nós. A nossa vida está escondida na eternidade, mesmo ainda que não tenhamos chegado na eternidade. Por causa de Cristo. E Paulo repete esse pensamento, irmãos, lá em Colossenses capítulo 3. Abra sua Bíblia comigo, deixa o dedo marcando aí Efésios, e abra comigo nesse texto tão maravilhoso de Colossenses capítulo 3. Paulo está aqui fazendo a dobradiça da carta aos Colossenses, carta que nós expomos há um tempo atrás nesta igreja, na sua totalidade, em vários domingos. E é na dobradiça da carta, ele começa o versículo 1 de Colossenses 3 da seguinte maneira: portanto, diante de tudo aquilo que eu falei para vocês, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Olha o versículo 3. Pois vocês morreram. Como assim? Espera aí. Está batendo ainda. Meu coração está batendo. Como assim? Não tem ainda certificado de óbito na minha vida, não. Espiritualmente, irmãos, nós morremos e ressuscitamos porque a nossa vida, diz o resto do versículo 3, está escondida com Cristo em Deus. Como eu posso viver em segurança sobre a minha salvação se eu já entreguei a minha vida a Cristo e agora Ele guarda consigo? É por isso, novamente, queridos, que essa não é apenas uma expressão bonitinha para fazer camiseta, né? Não, nossa, no próximo grupo de vida a gente podia colocar solos cristos. Não, ótimo, mas não é o objetivo. Meus irmãos, tremenda doutrina, tremendo ensino e segurança por trás de todas essas afirmações, e solos cristos não é uma exceção, muito pelo contrário. Talvez você pense que tudo o que nós falamos até aqui a gente já sabe disso aí, pastor. Isso é óbvio. O senhor já falou em tal dia, lá no retiro, já falou de uma maneira ou de outra, é verdade. Mas talvez você saiba disso, meus queridos, porque nós já somos uma geração alimentada exatamente com os ideais da reforma e os ideais ensinados na palavra de Deus, defendidos na reforma. Entre eles, somente Cristo. É por isso que muito do que eu estou falando aqui, nós estamos reforçando os nossos fundamentos. Isso é importante. É relembrar as coisas que nós devemos defender, que nós devemos crer, inclusive para os mais novos na fé. Então, nós não estamos perdendo tempo, são coisas óbvias, mas que precisam ser repetidas.
Sabe por quê? Porque nem sempre essa situação vai ser assim. Vamos para o passado. Em Atos capítulo 4, essa não era a realidade. A proeminência, a exclusividade de Cristo não era do conhecimento das pessoas. O povo que vinha da velha aliança, esse é o começo da igreja, correto? O povo judeu não compreendia o papel redentivo do Messias, como nós entendemos. Para a maioria do povo judeu, o Messias viria como um grande general que ia botar os romanos para correr e ia levar Israel, né, Judá ou a Judéia, a um tempo de ouro. Esse era o pensamento deles a respeito do Messias. Não entendiam como ele era suficiente para a salvação e que eles não precisariam a partir dali de obediência à lei, que no pensamento deles traria-lhes salvação, que obviamente não traria. E é por isso que Pedro, meus irmãos, em Atos capítulo 4, declara de maneira corajosa diante de milhares de judeus: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Você já imaginou? Você nasceu dentro do judaísmo, você nasceu dentro de um sistema que inculcou na sua cabeça a necessidade da obediência à lei, um sistema legalista para agradar a Deus, e aí ele fala o seguinte: tem salvação, mas só em Jesus. O Messias veio trazer salvação espiritual e não libertação política. O Messias veio trazer para nós libertação dos nossos pecados e não dos romanos. E é isso que ele quis trazer nesse versículo 4:12 de Atos. Jesus já vinha ensinando, inclusive, irmãos, a sua superioridade quando ele se comparava àquilo que os judeus apreciavam, aos símbolos judaicos. Por exemplo, ele declarou que ele era maior do que o templo. Mateus 12, versículo 6. Jesus declarou que era maior do que os profetas, quando ele mencionou que ele era maior do que o profeta Jonas. Mateus 12, versículo 41. No verso seguinte, versículo 42, ele declara que ele era maior do que Salomão, maior do que os reis que haviam vindo para Israel antes. Ao ser indagado se ele era maior do que Abraão e maior do que Jacó, os patriarcas, Jesus não negou. Na verdade, ele afirmou com o que disse em seguida, versículos 4:12 de João e 8:53, ou seja, vez após vez, ele afirmou que ele era maior do que as coisas que os judeus vinham acreditando até aquele dia. Vamos chamar assim, dos seus ídolos judaicos. Portanto, Pedro apenas reafirma o que o Senhor já havia dizendo há muito tempo aos judeus: não há ninguém maior do que este que nós lhes anunciamos, Jesus o Cristo. Então, queridos, na nossa sociedade hoje, em nossos dias, será que tal clamor, somente Cristo, é ainda necessário? Na minha opinião, eu afirmo categoricamente que sim, sem absolutamente nenhuma dúvida. De fato, toda a doutrina cristã deve ser bradada, deve ser defendida em todos os tempos. A reforma não inaugurou essa necessidade. Havia uma enorme necessidade naqueles dias, mas apenas a reforma colocou em destaque e colocou alcance para que as pessoas pudessem ouvir, particularmente quando deu a elas de volta a palavra de Deus nas suas mãos. Mas o fato é, meus irmãos, que em nossos dias, quer seja na própria igreja romana, que continua até hoje, é claro, quer seja uma igreja evangélica que se perdeu com o tempo, precisamos reafirmar que não há necessidade de padres ou papas. Não há necessidade de santos vivos ou mortos. Não há necessidade de pastores ou outros líderes espirituais para que cada cristão tenha acesso direto ao seu Deus. Por quê? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é o nosso Senhor Jesus. Este lugar, esta função, já estão ocupados por aquele que possui o nome que está acima de todo nome. Durante, meus irmãos, esses 5 séculos, desde a Reforma, muita coisa precisou ser revista. Nada se resolveu definitivamente em 31 de outubro de 1517. De fato, a igreja continuou necessitando rever alguns costumes, algumas práticas. E daí surgiu uma outra máxima da Reforma: Ecclesia reformata et semper reformanda est, que em latim significa igreja reformada sempre se reformando. O que significa isso? Isso significa, meus irmãos, que a igreja precisa sempre estar vigilante aos ataques à sã doutrina. E isso inclui
os ataques à obra de Cristo e à sua suficiência na nossa salvação. Quantas e quantas vezes, irmãos, da boca de evangélicos, eu sei que a gente citou muito a igreja romana aqui na nossa mensagem, mas da boca de evangélicos, a gente ouve pessoas afirmando, tem que crer em Cristo, mas você tem que fazer por onde? De fato, uma música foi gravada há uns 5 ou 6 anos atrás, eu não lembro bem, por uma cantora famosa que dizia, estou pagando o preço para ir para o céu. Não! Não ensinaram coisa básica da EBD para essa criatura. Que Jesus disse na cruz a palavra única em grego, mas são duas em português, que significa está pago, tetelestai, que na nossa Bíblia está traduzido como está consumado. Então Jesus declara, paguei tudo. 2000 anos quase depois, vem alguém e diz, estou pagando o preço para ir para o céu. Eu não quero antecipar, meus irmãos, porque é óbvio que há muito mais sobre isso do que apenas eu vou me converter, não vou fazer absolutamente nada, vou viver do jeito que eu quiser, mas isso nós vamos ver nos outros domingos. O importante é mencionar como hoje a igreja ainda precisa se proteger contra os ataques para com a sã doutrina e, como eu disse, inclusive a obra de Cristo e a sua suficiência para a nossa salvação. Essa máxima da igreja que continua se reformando também é necessária porque ela significa que nessa vigilância, cada geração precisa compreender o que deve ser defendido. Cada geração deve ser capacitada a defender e, de fato, tomar o bastão em suas mãos. Porque, meus irmãos, as igrejas que antes defendiam esses ideais, hoje são igrejas completamente liberais que abandonaram a sã doutrina. Por que você vai hoje na Alemanha, por exemplo, e aquela que é chamada lá apenas de igreja evangélica, que nós conhecemos como igreja luterana, está afundada no liberalismo. Porque você vai em muitos lugares do Brasil e na Europa também, a igreja batista está afundada no liberalismo. E a presbiteriana e todas as outras. Porque eles negligenciaram de transmitir para a próxima geração a sã doutrina. Entre elas, solos Cristos. Nós precisamos, irmãos, ensinar os nossos filhos como o Senhor Jesus é insubstituível. Eu me lembro quando os filhos eram bem pequenos, nós estávamos provavelmente voltando da escola, alguma coisa assim, e estava tocando uma canção que eu já não me lembro qual era, e a canção falava, obviamente, do Senhor Jesus, e ficou difícil dirigir, porque quando chove, né, não tem limpador de para-brisa nos olhos, ficou difícil de dirigir, meus filhos ficaram preocupados, papai, o que foi? Aí eu falei, não, filho, não aconteceu nada. Só Jesus, que é maravilhoso. Nossos filhos precisam conhecer o nosso Senhor. Você só compreende, meus queridos, o que está por trás de solos Cristos quando você conhece a Jesus. Quando você anda com Ele. Quando você o conhece pela palavra, obviamente. E é isso que significa uma igreja que continua se reformando. O amor e a paixão pela pessoa de Cristo precisam ser nutridos em nossas vidas e na vida dos nossos filhos. Eles precisam não apenas saber sobre Jesus, mas precisam conhecê-lo pessoalmente. Precisam saber que não há ninguém que se compare a Ele. Diante de tantas verdades teológicas que João poderia dizer, quando ele encontra com o Senhor ressurreto na ilha de Patmos, quando ele o vê resplandecente, quando ele vê de uma maneira fantástica, maravilhosa, ele podia escrever um tratado enorme. Sabe o que ele escreve? Está lá no comecinho de Apocalipse. Ele escreve o seguinte, Ele nos ama. Relacionamento, paixão, proximidade. Afinal de contas, este é o apóstolo do amor. Ele descreve como ele estava resplandecente, como ele andava entre os candelabros, como a sua voz era de muita... Ele descreve tudo, mas a primeira coisa que ele fala é, Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, parte B. Essa máxima, meus irmãos, pulsa nossos corações quando, de fato, nós buscamos esse relacionamento com o Senhor e não apenas de uma forma religiosa, mas de uma forma profunda, íntima, pessoal. Mas antes de terminarmos, ainda voltando para o nosso texto, o verso 4, o verso seguinte de Efésios capítulo 1, diz o seguinte, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Fomos escolhidos, isto é, fomos eleitos, não por causa de nossas obras, mas novamente, por causa dele.
Não por causa de nossas obras, não por causa das obras ou da pessoa de qualquer outro ser, mas apenas por causa de Cristo. Nele, diz o texto, fomos escolhidos. Cristo é aquele que consumou a nossa salvação, que declarou e determinou a nossa eleição. Somente Ele. É por causa dele que o nosso nome está escrito no livro da vida. É por causa dele que nosso nome jamais pode ser apagado. Porque ele mesmo declarou, meus irmãos, em João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna e elas, as suas ovelhas, jamais perecerão. Olha o resto. Ninguém as poderão arrancar da minha mão. E se porventura você ainda está desconfiado, se isso não for suficiente, ele continua no versículo seguinte dizendo, meu Pai, que as deu para mim, que deu as ovelhas, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Verso 29 de João 10. O que isso significa, meus irmãos, ser escolhido por Ele? É por isso que nós podemos viver em segurança na nossa vida. Porque nós não fomos achados por qualquer um. Nós não estamos com Ele por causa da nossa mera escolha, mas porque Ele nos escolheu primeiro. É como diz a letra do velho hino, que nós tanto conhecemos, né? Mas eu vou ler a versão original, traduzida para português. Bendita segurança, Jesus é meu. Ó, que antecipação da glória divina. Herdeiro da salvação, comprado de Deus. Nascido do seu Espírito, lavado no sangue seu. Essa é a segurança, meus irmãos, que acompanham todos aqueles que estão atrás da verdade, que somente Cristo é a nossa segurança, a nossa salvação. Mais um versículo, versículo 5. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Milhões de seres humanos vivem na ilusão religiosa de que são filhos de Deus. Quando você vê alguém com seus direitos sendo desrespeitados, geralmente a pessoa diz, também sou filho de Deus. É uma ilusão, porque a palavra de Deus diz que apenas aqueles que reconheceram unicamente a Cristo, somente a Cristo como Senhor e Salvador, têm realmente condições de afirmar isso. No começo do Evangelho de João, nós conhecemos o famoso texto. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, a Jesus, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João capítulo 1, versículos 11 e 12. Perceba, não aqueles que foram batizados em uma igreja, não aqueles que frequentaram apenas a igreja, não aqueles que sabem quem é Jesus, mas diz o texto, aqueles que o receberam, aqueles que entregaram sua vida a Jesus. O apóstolo João, novamente, nos deixa algo sobre isso muito importante na primeira carta dele, outro livro, capítulo 3, versículo de 1 a 3, texto que nós lemos há 1 ou 2 meses atrás, em uma das mensagens que tivemos na última exposição em Tessalonicenses. Lá nós lemos o seguinte, irmãos, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Ou seja, a certeza de que somos filhos de Deus é apenas, irmãos, um vislumbre do que realmente seremos um dia na glória. E enquanto isso não chega, essa certeza, essa esperança, é a mesma coisa no nosso texto, certeza e esperança, deve nos levar à santidade em adoração pelo Senhor, que tanto fez por nós. Nós poderíamos, meus irmãos, no nosso texto, falar muito mais sobre a suficiência de Cristo. Como Ele é incomparável. No mesmo texto de Efésios, nós poderíamos falar como fomos salvos por seu sangue, por sua morte. No mesmo texto, poderíamos falar como fomos selados no Espírito por causa dele. E a lista vai e segue e segue. Ou seja, meus irmãos, só em um texto. Só em um texto de Efésios, não estou referindo nem ao todo o resto, nós já temos comprovação de que essa máxima é verdade. Somente Cristo. De fato, as palavras de Paulo aos Filipenses nos deixam sem palavras. Quando ele quis exemplificar
como que Jesus é incomparável. Ele usa isso para confrontar o orgulho humano, confrontar o nosso nariz empinado. Havia conflitos na igreja de Filipos. Havia gente se desentendendo. Havia gente que não conseguia caminhar junto. Mas sabe o que ele fala? Você conhece o texto. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nosso coração, meus irmãos, deve se encher de tristeza diante da ousadia de homens que se dizem cristãos e ainda assim fazem com o Senhor Jesus, o Deus Filho, que Israel fez com o Senhor Deus ao diminuí-lo, ao desprezá-lo. O profeta Jeremias, eu creio que com muita tristeza, registra as palavras que o Senhor lhe deu. Atravesse o mar até o litoral de Chipre e vejam. Mande observadores a Quedar e reparem de perto. E vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou os seus deuses? Eles nem sequer são deuses. Aí o Senhor diz para o seu povo, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retêm água. Jeremias capítulo 2, 10 a 13. É isso, meus irmãos, que a humanidade, que a chamada cristandade, fez ao apagar os solos na frente do nome do nosso Senhor. E quanto a nós, que nós possamos rejeitar tudo mais, meus irmãos, e de fato dizer só Jesus para nossas vidas. Eu queria ler para vocês de um livro muito antigo, um livro de oração dos puritanos chamado O Vale da Visão. Na oração intitulada exatamente Somente Cristo. Lá nós lemos o seguinte, irmãos. Ó Deus, teu plano principal e o propósito da tua vontade é fazer Cristo glorioso e amado no céu, para onde ascendeu e agora está, onde um dia todos os eleitos verão a sua glória, e o amarão e o glorificarão para todo sempre. Embora aqui eu o ame, ainda é pouco. Que esta seja a minha porção ao final. Neste mundo, deste-me um começo. Um dia ele será aperfeiçoado no reino celeste. Ajudaste-me a ver e a conhecer a Cristo, ainda que não tão claramente. A aceitá-lo, recebê-lo, possuí-lo, amá-lo. A bendizê-lo em meu coração, lábios e vida. Permite-me buscar a piedade e defendê-la, e todas as formas de adoração a partir de um amor por Cristo. E demonstrar a minha gratidão. Buscar e conhecer a sua vontade por amor, guardar os seus caminhos em amor, e diariamente cuidar e manter meu coração nesse estado. Levaste-me a pôr todo o meu ser e felicidade em unidade com Cristo, tendo coração e mente centrados somente nele, sendo como ele ao fazer o bem a outros. Este é o meu paraíso na terra, mas eu preciso de força, energia e estímulos do teu Espírito, que me leve no caminho à minha Jerusalém. Aqui é o meu dever, ser como Cristo neste mundo, fazer o que ele faria, viver como ele viveria, andar em amor e mansidão, então ele será conhecido. Então terei paz na morte. Somente Cristo pode realizar, meus irmãos, todas essas realidades da nossa vida. Somente através dele nós podemos fazer. Nós possamos, irmãos, cultivar a nossa vida com o Senhor a cada dia. Andar com ele. Andar na sua presença. Andar em relacionamento próximo com ele,
porque somente Ele pode preencher tudo aquilo que nós precisamos. Deus querido, nós te louvamos e engrandecemos, porque Tu nos deste o Teu tesouro precioso, que era o Teu Filho. Aquele que não negou a nós seu próprio Filho, antes nos deu gratuitamente, como não nos dará todas as outras coisas? Obrigado, Senhor, por tamanha bênção que temos de pertencer ao Senhor, de andar como co-herdeiros com o nosso Senhor Jesus e saber, ó Deus, que nunca estamos sozinhos, porque Ele está sempre caminhando ao nosso lado. Aquele que se importou tanto conosco, que quando teve que voltar à presença do Pai, deixou conosco o seu Santo Espírito. A Ele toda a honra e toda a glória, porque por Ele e para Ele são todas as coisas. E em nome dEle nós oramos. Amém e amém. Vamos colocar de pé novamente, meus queridos, e vamos cantar a canção que encerramos agora há pouco com o nosso momento de louvor, declarar mais uma vez a suficiência e a incomparabilidade de Cristo na nossa vida.